Economia, com Ivana Moreira. Oferecimento Vestibular Novos Horizontes. Inscreva-se agora. 0800 283 7001. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia, Antonélio. Ivana, o brasileiro ainda não compreendeu o valor dos programas de fidelidade, Ivana? Pois é, Antonélio, parece que pelos números do Banco Central, que o brasileiro ainda tem muita dificuldade para ver como utilizar isso. Embora o marketing dos programas de fidelidade tenha crescido muito no país nos últimos tempos, os números mostram que a utilização ainda é baixa demais. 101 bilhões de pontos em programas de fidelidade são perdidos por ano no Brasil, segundo a estatística divulgada ontem pelo Banco Central. As estatísticas mostram que os consumidores brasileiros estão convertendo em benefícios apenas 14% dos pontos acumulados. A explicação mais comum dos consumidores é de que as regras são complicadas, que demora tempo demais para você acumular pontos suficientes para trocar por um benefício que vale a pena, mas os números do Banco Central jogam por terra essa explicação, porque as pessoas no Brasil estão conseguindo sim acumular pontos. O que elas não estão conseguindo é gastar esses pontos, perceber que isso tem um valor econômico importante, que ela representa um ganho, ou um desconto, ou um produto mesmo, que tem um valor concreto. E esse saldo perdido, você ter um pouco a noção do que esse saldo perdido no Brasil a cada ano representa, 101 bilhões de pontos por ano, se fossem convertidos num programa de milhas aéreas, por exemplo, seria suficiente para emitir 6 milhões de passagens aéreas entre o Brasil e qualquer país da América do Sul, Brasil e Chile, Brasil e Argentina, enfim, eram muitas viagens que ficaram perdidas porque os donos desses pontos nos cartões não conseguiram sacar isso, converter nos produtos. O que os especialistas dizem é que é uma questão basicamente cultural. Em programas de países desenvolvidos, que têm esses programas muito bem estabelecidos e absorvidos nos hábitos de consumo da população, esse mercado é um mercado milionário, que movimenta um monte de empresas em torno disso, desde as que compram pontos para revender, as que fornecem os produtos, e no Brasil isso ainda está engatinhando. De modo geral, assim, se pensar nos produtos, nos programas mais comuns, cada real gasto pode resultar em 3 a 4 pontos nos programas de fidelidade. Isso varia muito de qual é o programa, mas isso é uma média. Se você pensar no valor de R$1, parece muito pouquinho, né? Então, eu vou gastar muito tempo para conseguir alguma coisa. E justamente por isso as pessoas ficam desestimuladas de juntar. Mas se você pensar o que uma família consome, todos os reais gastos por uma família ao longo de um ano, o potencial de cada família brasileira de classe média de juntar pontos por ano é muito grande. Então, o que eles falam é exatamente isso. Esse é um mercado que vai deslanchar no Brasil quando a gente tiver a mudança cultural dos consumidores. Eu fiquei pensando nisso quando eu estava lendo os dados do Banco Central sobre os programas e vi o tanto que é verdade. Eu tenho uma amiga que paga absolutamente tudo com o cartão de crédito que ela tem vinculado a um programa de fidelidade. No caso, um programa de fidelidade de milhagem. Sim, ela da padaria de manhã ao supermercado, a boleto de bancário, de coisas, tudo que for possível pagar no cartão. Eu já vi ela deixando de comprar numa loja que não aceitava o cartão para comprar em outra que aceitava, sempre pensando no acúmulo de pontos. E essa minha amiga só viaja emitindo passagens do programa de milhagem. E eu sempre achei isso meio absurdo, assim, não tem paciência para isso, nunca vou juntar. Eu nunca apresento, nunca pergunto se tem programa e não utilizo. Eu sou como o brasileiro médio ali, que ainda não percebeu o potencial de benefício que pode ter isso. E aí, fico pensando que eu é que estou que preciso mudar os meus hábitos e ver outras perspectivas, porque enquanto eu não faço nada disso, eu tenho um caso concreto que eu sei que gasta muito convertendo, usando isso em passagens aéreas. Ora, Ivana, eu vou fazer o papel aqui do advogado do diabo. Você que é uma pessoa instruída e bem informada, por exemplo,
está começando a descobrir agora o valor que tem esse tipo de programa. Não é realmente, como você falou, da cultura do brasileiro, essa cultura do desconto, essa cultura de procurar o benefício que a empresa oferece. Mas as próprias empresas, elas informam mal. Porque eu, por exemplo, também comecei a juntar pontos, a me preocupar com isso há pouco tempo. E a gente vai descobrindo quando tenta usar que você precisa de 10 dias para o resgate. Depois que você resgata a primeira vez, você precisa esperar mais não sei quanto tempo para resgatar a segunda. Então, na verdade, as empresas, elas precisam sim começar a informar melhor os clientes desses benefícios, até porque isso pode se reverter para elas. Porque se o cara viagens curtas agora e baratas, por exemplo, que você consegue fazer com menos pontos, né? Para a América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile, você vai fatalmente lá, você vai gastar com cartão, vai acumular mais pontos, mas vai estar colocando dinheiro na conta deles também, passando dinheiro pela conta deles, né? Então, eles próprios têm que ter essa preocupação. De não perder. E aí, você tocou num ponto importante, porque à medida que o uso dos programas de fidelidade cresce, o que tem crescido no Brasil também é o volume de reclamações. No ano passado, o PROCON registrou 34% mais de reclamações de consumidores em relação a programas de fidelidade, reclamando de coisas exatamente como essas que você disse. Assim, que a pessoa vai emitir e descobre regras que ela não foi comunicada antes. Existe, sim, muita desinformação também, porque as empresas precisam melhorar essa comunicação. Então, acho que são dois lados, assim, a gente tem que cobrar as explicações das empresas, mas tem que ficar atento aos direitos que a gente tem também, né? Porque nesse lado... Né? Tem que procurar saber. Dos consumidores e as empresas é aquilo, assim, tem informação que o consumidor tem que perguntar, porque muitas vezes não interessa muito mesmo ali para o lojista estar explicando, e a gente é que tem que, como consumidor, ficar cada vez mais consciente, assim, eu quero saber de tudo, não, me explica aqui, mas como é esse negócio? E de exigir os direitos mesmo, porque à medida que a gente ficar mais exigente, as empresas vão ter que melhorar os canais de comunicação, vão ter que facilitar essa troca, né? Eu acho que a gente está caminhando por aí. Eu, pelo menos, vou começar a prestar mais atenção, tá, Luiz? Fiquei meio apavorada com esse número tão grande de dinheiro perdido. 6 milhões de passagens aéreas que não foram emitidas é dinheiro desperdiçado. Não é verdade? Ivana Moreira, que fala sobre economia aqui na Band News, hoje falando sobre esse abandono do brasileiro em relação aos planos de fidelidade. Ivana, que volta amanhã falando mais um pouquinho sobre economia e quem sabe falando sobre uma nova taxa, uma taxa um pouco menor do Copom. Ivana. Eu imagino que sim, viu, Antonelli? Todas as expectativas são de que vai ser oficializado mesmo esse juro de 10,5% ao ano, meio ponto percentual do que a gente tinha até aqui, que era 11%. Todas as apostas são nesse sentido. Torcemos então. Ivana, bom dia para você. Bom